conseguir entrar, mas espero que agora tenha resolvido e eu não torne a cair. Ainda não consegui resolver essa questão aqui no meu notebook. Então, espero que vocês estejam bem, em paz, com muita saúde. E para iniciar as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Lenita. Por favor, Lenita. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir que mais uma vez estejamos acompanhados de irmãozinhos de luz que possam nos esclarecer, nos ajudar a entender as lições da noite de hoje, para que possamos conseguir mais um pouquinho chegar mais um pouquinho de Gesiel, de Estevão, né? Que tanto está nos ensinando até essa parte do livro, que sempre foi uma pessoa tão resignada, tão obediente, tão temente, tão amoroso, que possamos ser um pouquinho como ele. Vamos pedir também para que os irmãos de luz, o amado Mestre Jesus, nesse período de festas, de férias, em que as pessoas ficam mais caridosas, querem fazer um pouco mais pelo próximo, que a gente consiga transformar toda essa boa vibração para melhorar o nosso planeta, o nosso mundo, mesmo que seja o nosso mundo íntimo, para que todos possamos irradiar mais luz, para que a nossa luz consiga atingir o próximo e iluminar um pouquinho mais ao nosso redor e assim consigamos iluminar mais o mundo com mais amor, com mais energia positiva, com mais caridade, para que possamos assim sofrer menos ou ajudar os que sofrem mais do que a gente. Que assim seja, Senhor, fica conosco. Amém. Deixa eu compartilhar aqui a nossa referência. Bom, gente, hoje é o nosso 26º encontro estudando Paulo e Estevão. Mas desde o começo do ano, nós tivemos 52 quartas-feiras. Somente uma delas nós não tivemos o estudo, que foi no dia 30 de junho, porque no mês de junho foram 5 quartas-feiras, e a última, do dia 30, foi quando nós participamos de uma apresentação ao vivo, e isso acabou favorecendo para que exatamente no dia 7 de julho nós começássemos o estudo de Paulo e Estevão, que foi psicografado a partir de 8 de julho, completando 80 anos este ano. Então, as datas ficaram certas, nós tivemos, portanto, 51 quartas-feiras para estudo do Evangelho. Neste ano, nós começamos no dia 6 de janeiro de 2021, ainda estávamos estudando a morte do Cristo, e no comecinho deste ano, nós estávamos tratando daquela passagem em que o Cireneu ajudou Jesus a carregar a sua cruz. E hoje nós vamos dar continuidade, portanto, à nossa leitura. E eu vou então sair daqui da tela e vou voltar para o Skype, parar de compartilhar e compartilhar o texto que vai ser lido esta noite. Bom, gente, de minha parte, antes de continuar, de minha parte, eu agradeço muito a Deus, agradeço a Jesus por nos ter proporcionado
tantas oportunidades de estudo do Evangelho como neste ano. Porque neste ano nós começamos também em janeiro a turma de domingo. Então nós temos a turma de quarta e de domingo para estudo do Evangelho. Então foram 51 encontros nas quartas-feiras e um pouco menos, uns 40 e poucos, nos domingos. Então nós somos, assim, todos nós devemos agradecer muito a Deus por ter dado a todos nós tantas oportunidades de estudo do Evangelho. E isso me comove bastante, porque nós estamos descobrindo passagens e situações, algumas muito sofridas e tristes, mas outras situações tão encantadoras sobre os ensinamentos de Jesus, que nós ficamos assim entusiasmados, ficamos encantados com tantos ensinamentos. Inclusive o que a gente tem lido na roda de leitura de sexta-feira, que também foram 48, 50 mais ou menos, sextas-feiras com as rodas de leitura. E também praticamente só falando de Evangelho. Então nós temos muito a agradecer a Deus, muito a agradecer a Jesus, aos bons espíritos que de uma certa forma confiaram na nossa tarefa, coletivamente, não estou falando individualmente, estou falando coletivamente, com a presença de todos ao longo deste ano. Então, eu termino 2021 em relação aos nossos estudos profundamente agradecida a Jesus. E agradecida à companhia de vocês, porque não teria a menor graça eu estudando sozinha. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, conhecendo o Evangelho, da maneira como o Espiritismo nos ensina, maior é o número daqueles corações aflitos que podem ser beneficiados. Então, tenho muito, muito, muito a agradecer, e ora acertando, ora errando. O ano de 2021, mais uma vez, com a graça de Deus, foi extremamente produtivo nesse sentido. 52 semanas, 52 quartas, quase 52 sextas e quase 52 domingos, estudando, mais especificamente o Evangelho. Então é uma oportunidade, uma oportunidade incrível que Jesus nos concedeu. E, mais uma vez, eu agradeço a companhia de vocês, para que essa descoberta das lições do Evangelho possa ser em grupo. É claro que a gente ainda tem muita dificuldade para colocar em prática, e daí a gente fica meio triste, mas um pouquinho de cada vez a gente vai vencendo as nossas limitações, as nossas dificuldades. Na semana passada, nós lemos com o coração bem apertado a cena do apedrejamento de Estevão, que Emmanuel fez questão de narrar em detalhes. Ficamos comovidos com a postura de Estevão, completamente sozinho, sem ninguém que o defendesse. E o apedrejamento tendo ocorrido no pátio do templo em Jerusalém, justamente onde Deus era louvado e cultuado e adorado. Nenhum encarnado para defendê-lo, nenhum. E ele lá sozinho, completamente machucado, fraco, depois de 2 meses de prisão, sem um banho, sem água fresca, sem um pão, um prato de comida decente, completamente debilitado fisicamente, jamais mais na espiritualidade do que na matéria, ele passou a entrever Jesus, esperando por ele. Essa foi a força que conseguiu fazer com que ele mantivesse a serenidade e a confiança em Jesus naqueles momentos tão cruciais da sua vida, mostrando o valor desse espírito. Também descobrimos que Abigail é uma mulher
um espírito muito mais sofrido do que Saulo, e já compreendia, pela sua sensibilidade no sofrimento, alguns detalhes que Saulo ainda estava longe de descobrir, e à custa de muito sofrimento, descobriria mais tarde. Então, nós paramos neste momento, e ficando bem claro outra coisa que eu esqueci de comentar na semana passada, gente. Não foi o povo, o povão, que tem direito a entrar no pátio de Jerusalém, que apedrejou Estevão. Foram os representantes religiosos das sinagogas, cada um com uma pedra, não uma pedrinha, né? Mas um bloco de pedra na mão, para atirar contra Estevão. Não foi o povo que apedrejou Estevão, foram os representantes religiosos das sinagogas, das aldeias da Judéia. E não era para jogar aquela pedra na cabeça para ele morrer logo. Era para que ele fosse definhando lentamente. Vejam, gente, e o povo assistindo. Mas quem presidiu a cerimônia? Sendo Saulo, um doutor da lei, e os representantes das sinagogas, no próprio templo onde Deus era adorado e louvado. Vejam quantas contradições. E nós paramos no parágrafo em que chegam ao local Abigail, junto com a irmã de Saulo, a Dalila. Então, quem vai fazer a continuidade da leitura é a Jo Roque. Pode começar, Jo. Boa noite, Maruísa. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Parou aqui, né? Viram então, né, Maruísa? Isso. Tá. Eu não estou lendo na tela, eu estou lendo no livro. Não tem problema. Tá. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva terna cingiu uma túnica à moda grega, que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que o rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem... Só um minutinho, Maruísa, eu acho que não está aparecendo na tela. O Murilo me avisou, peraí. Eu vou... Espera um pouquinho. Eu achei que fosse só para mim, mas eu acho que é para todo mundo. Deixa eu parar aqui, eu compartilho e começo de novo. Espera lá. E agora? Já tá. Agora tá. Tá ok. Obrigada de avisar, gente. Obrigada. Pode continuar. Então, volta aqui. Onde que eu vou agora? Aqui, ó. Em face da gritaria que a rodeava. Em face da gritaria que a rodeava, e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia. Seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada a ver, além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio.
Lembrava-se agora, afastando-se do calabouço, depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante mobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Bom, só uma pausinha aqui. Aham. Então, as duas mulheres chegaram, né, a Dalila e a Abigail, e a Dalila foi embora, né? Foi embora não, né? Foi atender o chamado de outra amiga. E a Abigail, num lampejo, assim, ela meio que ficou na dúvida, né? Ela reconheceu o irmão, mas ela ficou na dúvida, porque ele estava totalmente desfigurado, né? Mas aquilo lá chamou a atenção dela. E ela lembrou de quando o pai morreu, que a última vez que ela viu o Gesiel foi numa posição de suplício também. Sim. Então, nesse momento, ela ficou assim também totalmente confusa e justo nesse momento o Estevão estava vendo Cristo, né? E ele começou a sentir pelo Paulo de Tarso, que ainda era o Saulo, né? Pelo Saulo, Uhum. uma ternura, né? Sim. Uma compaixão, como quem diz, né? Eu conheço Cristo e ele não. Então foi uma hora assim que ele estava no auge e ele foi, essa fraternidade tocou o coração dele e ele falou: Senhor, não lhe imputes este pecado. Sim. Muito emocionante, né? Sim. Continuando. Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo. Ou seja, ele olhou, fixou o olho no Saulo, Isso. amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para lhe trazer as boas-vindas de um mundo melhor? Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré lhe acariciava a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas, significa vozes claras, suaves. Vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Então, nessa hora, e que ele viu a irmã dele, ele achou que ela já não estava mais encarnada, né? Que ela já era, de repente, ela já também já tinha sido levada para o reino do mestre, né, Maroísa?
Isso, foi isso que ele pensou, coitadinho. Assim, né? E aqui ele começou, olha, ouvia muito longe vozes argentinas, né? Vozes suaves que cantavam hinos de amor. Então, nessa hora do martírio dele, ele estava sendo amparado, né? Sim, Pela espiritualidade. certo. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular angustiosa surpresa. Saulo, Saulo é meu irmão, exclamou aterrada. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser. Enlouqueceste? Não, não, é ele, repetia, tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença do nome. Convia esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nem uma palavra, ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. É uma hipocrisia isso, não é? Meu Deus do céu. Aqui, Você gente, sabe? nós vamos. Pode falar, Jô. Não, não, pode falar. Oi? Pode falar, Maravilha. Nós vamos conhecer, gente, até onde o orgulho é capaz de levar uma pessoa. Nós vamos conhecer o tamanho, o grau de orgulho de Saulo. Parece algo assim surreal na personalidade dele. Mas hoje a gente vai conhecer, vamos dizer assim, o ponto máximo do seu orgulho. E o que o coração dominado pelo orgulho pode fazer. Porque o nosso maior deslize nas vidas, em vidas anteriores, foi devido ao orgulho. Então, continuando. Como é que ele pede para Abigail ter postura no templo, sendo que eles estavam fazendo o que estavam fazendo, né, gente? É uma hipocrisia isso. Mas continuando, vamos lá. Logo após, chamava um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Foi a desculpa que ele deu para poder tirar o Estevão daquele lugar. É. A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandou servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém, em companhia da noiva. Então, aqui ele fez o que Abigail tinha pedido para ele, mas com a intenção de que fosse um erro, né? Que ela tivesse enganada. E ele falou, tipo assim, nem uma palavra, fica quietinha e Sim, deixou os convidados todos lá com vinho, né?
para dar uma Sim. disfarçada. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço, delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse de fato aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se a força incoercível o chumbasse no solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Então, veja aqui, gente, olha. É isso aqui, olha. É isso aqui. Quer dizer, para ele foi assim uma desgraça do destino, que a sua noiva bem-amada fosse irmã do seu mais cruel inimigo. Mas o orgulho naquele momento falou mais forte. Porque justamente por isso ele se sentia obrigado a renunciar a esse amor para sempre. Era o orgulho dele que naquela hora falou mais alto do que tudo. Para nosso espanto e depois para espanto de Abigail naquilo que ele ainda vai falar para ela, né? Como se não bastasse o sofrimento dela naquele momento, né? Pode continuar, Jó. Gesiel, exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. E ele consolando ela: Não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me. Foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Isso. Então vejam a postura dele naquele momento onde ele estava completamente com os ossos moídos, né? Quanta dor física ele não deveria estar sentindo, mas anestesiado já pela presença do Cristo, né? Então, muito
muito significativo e emocionante esse momento entre os dois. Pode continuar, João, quer falar alguma coisinha a mais? Não. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? E ela respondeu, este é o meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo completou sem ódio e acentuou. Presta atenção aqui, hein? Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Pois é. Vejam a envergadura desse espírito, gente. Não é? De saber que a irmã ficaria aos cuidados daquele que se considerava o seu grande inimigo. E essa frase, né? Quando Saulo conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Porque tudo o que estava acontecendo era devido ao fervor de Saulo em relação a Moisés. Tudo aquilo ele estava fazendo, Saulo fazia, para defender Moisés. E não cabia na cabeça dele que um carpinteiro desqualificado, morto na cruz, fosse superior a Moisés. Ele não conseguia compreender isso. Por isso defendia Moisés acima do seu grande amor. Acima de tudo, defendia Moisés. E foi com esse mesmo fervor que depois ele defendeu Jesus, né? Que ele entregou-se a Jesus. Vamos ver, só termina mais esse parágrafo, Jô, que daí eu passo para a Lenita. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Isso. Até aí, então, Jô, mais algum comentário? Não, nesse momento a gente vê o amor, né? Sim. A gente vê o amor que o Estevão sentia, né? E de agora em diante a gente vai ver o oposto. Sim. Mas Outra coisa também, gente, veja assim, a dificuldade daquelas pessoas em compreender a mensagem de Jesus, né? Enquanto aqueles que sofriam entendiam de coração aberto e recebiam de coração aberto os ensinamentos do Cristo, com que dificuldade as outras pessoas não conseguiam compreender. Ali mesmo, na verdade, ali mesmo, naquele instante, Estevão, ou Gesiel, já estava colocando no coração da sua irmã uma sementinha em relação a Jesus, que iria brotar mais tarde, tá bom? Então, muito obrigada, viu, Jô, pela sua leitura. Vamos passar agora para a Lenita.
Eu que Alguém quer agradeço. fazer Eu que agradeço, viu, Jô? Alguém quer fazer algum comentário antes da Lenita continuar? Alguma coisa que tenha chamado a atenção? Eu gostaria de fazer um comentário. Diga. Nesse ponto que você assinalou lá atrás, falando do orgulho dele, né, de Sim. Saulo, o que me chamou a atenção foi que ele fala que não poderia mais desposar Abigail. Sim, sim. Mas o que me chamou a atenção, assim, a princípio eu pensei, ele vai pensar isso, né? Vai comentar isso. Eu não posso desposar porque eu matei o irmão dele, né? Ah, Foi eu determinei que me matassem, né? Não, uhum. eu não posso desposá-la porque ela é irmã do meu inimigo. Sim. Quer dizer, a culpa é dela ainda, de ser irmã do A culpa cara ainda era que, dela. Exatamente, quer dizer, não exatamente. Você porque vê? ele matou o irmão dela, né? Mas porque ela Isso, era irmão do cara que ele matou. Quer isso, dizer, ele fez de uma maneira que, como se ela fosse culpada de ser irmão sim, dele, né? sim, bem colocado, Muito. Lenita. Mas esse é o jogo do orgulho. Sim, O orgulho sempre faz com que a pessoa esteja acima dos outros, mesmo aham, distorcendo a situação, que foi o que ele fez. exatamente. É, Né? Não, não porque a consciência dele tivesse pesada por ter matado o irmão dela. Exato, bem é. colocado isso. Então, Não, pelo orgulho, como você falou, ele distorceu de maneira que ele não sim, posso casar com ela porque ela é irmão do cara que é que eu meu mais inimigo. odeio na vida. Isso, Exatamente. Ai, gente. isso. Nem fale. Mas, Então vamos vamos lá. lá. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressionava fundamente. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Quer dizer, ele queria agora mais do que nunca odiar o Estevão, né? Isso. O Estevão, o Gesiel, mas ele não Sim. conseguia porque Estevão foi tão doce que apesar né, ele queria que falasse que odiasse, que odiava ele, né? Mas não, eu o Uhum. amo como um irmão. E isso Sim. mexeu com Saulo, né? Sim. Porque ele queria que fosse o contrário. E isso deixou ele, ah, fazendo um esforço terrível para não se comover, acho que perante a situação de Abigail e com Estevão, ele falou, não, eu não posso amolecer agora, né? Mas estava se Uhum. mordendo de ódio justamente porque estava querendo amolecer, né? Uhum. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Quer dizer, imagina mostrar os meus sentimentos agora, né? Sim. É o típico do orgulhoso, né? Eu não Sim, vou me dobrar, é. né? Eu tô certo, ponto e acabou. Sim, exatamente. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos. Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava pelos laços da alma. Descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Quer dizer, ela era tudo aquilo que ele sempre quis, né? Ou que as Sim. famílias antigas sempre quiseram, uma pessoa boa, obediente, que ela era, né? Porque sempre Uhum. que ela discordava dele, ele falava mais ríspido, ela acabava concordando ou aceitando a Sim. situação, né? Ela É. não batia de frente, né? E era o que Não. eles queriam na época, né? Que né, até durante os casamentos se falava, né? Obedece a teu marido Sim. e era isso que se exigia, né? Antes.
Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino. Representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas as ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se ele desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas circunstâncias. Quer dizer, ele volta àquilo, né, às tradições, ao fato dela ser irmã do inimigo declarado dele, né, que ele, como a gente viu nos capítulos anteriores, nunca ninguém ousou discutir com ele, né? Porque ele era muito inteligente, muito astuto, e sabia defender muito bem a sua causa, né? O seu modo de ser, e todos respeitavam isso, ou por respeito ou por medo, né? Mas respeitavam. O único que confrontou, assim, numa discussão até saudável, pelo que a gente viu. Não, o meu ponto de vista é esse, é diferente do seu, mas é o meu ponto de vista, né? Só que para Saulo não servia isso. Ou é o meu ponto de vista ou não serve nenhum. Então, até então, ele não quer saber se o Cristo é a sequência dos ensinamentos de Moisés, ou se ele veio para melhorar o que Moisés ensinou. Não, não é Moisés, então não serve. Eu não quero. Tanto que ele discutiu com Gamaliel, porque Gamaliel, onde já se viu, está estudando os evangelhos, os escritos que deixaram sobre a vida do Cristo. É inconcebível isso. Né? Ele Toda não hora que isso aparecia para ele, né? Toda Exatamente. hora, de uma forma ou de outra, sempre aparecia Jesus no caminho dele. Então, e aí como ele não podia punir de novo Cristo, né? Então vamos punir o seguidor mais caloroso, né? Que estava chamando a atenção do povo mais do que ele, né? Sim. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Naquele momento, o mundo de Saulo caiu, né, gente? Sim, Naquele momento, tudo que ele pensava em fazer foi por água abaixo. Então, porque ele estava com tudo garantido, né? Um casamento bom, com uma mulher boa, sendo próximo, o Gamaliel estando próximo da aposentadoria, ele ia se tornar o sucessor efetivo. E, né, foi bem sucedido na presidência dessa tribuna. Quer dizer, porque o que ele queria era condenar Estevão e conseguiu. Do jeito que conseguiu. Abriu mão de umas coisas, mas o que ele queria realmente era atingir o Estevão. Usar como exemplo, ou simplesmente se vingar, como o Emmanuel fala, né, ele queria vingança, ele conseguiu a vingança dele, né? Então ele estava realmente com tudo se encaixando no mundinho dele, né? Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para conchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vás, fica conosco,
nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava. A morte não separa os que se amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, em uma expressão de imenso júbilo, como no Salmo de Davi, disse arrastadamente: podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima, enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda como num sopro: vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos de suplício do genitor, no dia inesquecível de separação nos calabouços de Corinto. De relance compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por terrível engano. Afagou-lhe com mais carinho a cabeça sangrenta, conchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como uma súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Senhor, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Difícil ler isso depois de tudo, imaginando toda essa cena, né? Pois é, esse trecho é um dos mais emocionantes do livro, né? Porque realmente para quem está lendo o livro pela primeira vez, realmente toca profundamente o amor entre esses dois espíritos, né? Gesiel e Abigail, dois irmãos. E foi essa mesma prece que Abigail cantou perante A morte do pai, né? a morte do pai, né? A morte do pai e assim o banimento de Gesiel. Ainda dá para a gente ler mais um parágrafo, Lenita, Sim. por favor. Terminada a prece,
Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Jesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. Enquanto o jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver. A jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso. O moço tarcense aproximava-se do senho carregado e falou com autoridade: Abigail, tudo está consumado e tudo terminou, também entre nós. Continua? Pensa bem, gente. Depois de tudo que a Abigail sofreu, ela recebe essas palavras de Saulo. Quer dizer, tudo que ela estava sofrendo naquele momento por ter encontrado o irmão justamente daquele jeito, não sentiu nem um pingo, nada contra Saulo, porque ela o amava profundamente, mesmo sendo ele responsável pela morte do seu próprio irmão. Mas o orgulho de Saulo deu um outro destino ali para aquelas duas almas naquele momento, ele e ela, né? Dizendo que tudo também, assim como Gesiel, seu irmão, acabou de morrer, acaba também o que existia entre nós dois, né? Aqui para mim são 8h23, deixa eu ver se o próximo parágrafo é muito comprido. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Aliás, vamos ler, Lenita? Dá para ler sim, que aí a gente vê como é que termina essa situação. Dá para ler sim, mais uns 3, 4 minutinhos, dá para ler. Por favor, continuando. A pobre criatura voltou-se com assombro, porque acho que ela não podia esperar qualquer coisa, menos isso, Menos né? isso, exato. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil de sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que, no orgulho de Saulo, não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe cabia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou o ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós, por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero? Não me compreendes, replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo, de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo essa ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado não só diante da mulher com quem nunca poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos pela situação amarga que as circunstâncias impuseram no meu caminho. Isso, até aí, Lenita. Quer dizer, ele voltou a citar, né, que a desgraça foi ela ser irmão de Gesiel, de Estevão, Sim. né, que era um inimigo declarado. Gesiel, Estevão, nunca declarou ser inimigo
de Saulo. Muito pelo contrário, ele falou várias vezes que era uma continuação o que ele estava fazendo do que Moisés ensinou na lei, e ele sempre respeitou a lei, ele citava os ensinamentos, ele sabia os livros de cor, né? Então, ele sempre que houve situações de discussão, de discussão com Saulo, Estevão citava livros do Evangelho, os Salmos, e sempre se mostrou respeitoso com as leis de Moisés. Sim. E falou em várias ocasiões que os ensinamentos do Cristo eram continuidade do que Moisés havia citado na lei, que não era antagônico, que não era contrário, era uma continuação. E Saulo, no seu orgulho, nunca admitiu essa menor possibilidade. Muito ao contrário de Gamaliel, né, que conversando com Pedro, viu o que eles faziam, coisa que eles batiam no peito, falando que eu sou bom, eu faço isso, eu sigo a lei, mas nunca tiveram coragem de ajudar o pobre mais pobre que precisava de ajuda. Então, Gamaliel percebeu que realmente era uma continuação, e Saulo nunca se deu essa oportunidade de sequer admitir, ver o que eles estavam falando para saber se era verdade aquilo ou não, se realmente valia a pena isso ou aquilo. E assim, tanto que, como você falou no começo, né, o lugar que eles usavam para adorar a Deus, usaram para matar um irmãozinho, justamente porque era um lugar sagrado e seria para glorificá-los, né, os vivos, né, e não a Deus, né. Então tá certo, Lenita. Nós já estamos aqui em cima da nossa hora. Ainda tem muitas emoções para a gente descobrir na leitura desse livro, que tantos ensinamentos está mostrando para a gente e como a gente pode ver como o orgulho endurece o coração do ser humano, né? Mas é isso. Para encerrar, então, obrigada, Lenita, pela sua leitura, assim como a Jo Roque, e para finalizar. Maroísa, você ficou muda. Agora, será que eu posso fazer a prece final? Você também não está ouvindo? Faz, Sônia, faz a prece final para a gente poder encerrar, porque acho que ela está com problemas lá. Então, vamos, nesse momento, agradecer a Deus e aos bons amigos espirituais por essa leitura, por todos esses conhecimentos. Sabemos que isso foi há 2000 anos atrás, mas atualmente também está em voga. Então vamos pedir que Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
Derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Cáritas, que assim seja. Obrigado mais uma vez por tudo. Que Deus abençoe cada um de nós. Então, meus amigos, muito obrigada por tudo mais uma vez ao longo deste ano, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo pela companhia de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até quarta-feira que vem, já em 2022, se Deus quiser. Um grande abraço. Gilson, o seu nome já está na nossa casa de oração, fazendo parte ali das nossas preces, das nossas mentalizações. Que você seja muito abençoado, assim como todos aqueles que estão acompanhando conosco os nossos encontros, os nossos estudos, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Muito obrigada.